Hey mates, aqui é o Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente tem mostrado tanto no nosso Instagram quanto também o que acontece no nosso Telegram, ok? Então basicamente ali a gente trouxe esses temas para explorar de uma forma um pouco mais atenciosa e a gente mais uma vez ele te convida a nos seguir nesse canal se você ainda não faz. Então tem a nossa página no Instagram, claro, também o nosso grupo no Telegram, onde a gente posta quizzes e uma série de conteúdos ali, tudo que acontece relacionado à nossa programação. Então não deixe de nos seguir lá também, ok? Então, sendo bem objetivo, o nosso tema hoje ele está relacionado a personal pronouns e também possessive adjectives, ok? Basicamente é isso, eu vou tentar ser o mais breve possível e objetivo, espero ali que você consiga sanar todas as suas dúvidas relacionadas a esse tópico, ok? Bom, quando a gente fala de personal pronouns and possessive adjectives, tá aparecendo, eu acredito, para você, foi esse post que a gente fez no nosso Instagram. A gente tem uma série de outros também, não deixe de nos acompanhar, como eu tenho falado. Bom, a gente tem ali alguns exemplos aqui agora a partir disso. Então, quando a gente fala de personal pronouns, seriam os pronomes pessoais, ok? O que é um pronome, basicamente? É aquilo que substitui o nome. Pensa que no português nós utilizamos também, sei lá, o Rodolfo cuida do Instagram, ele sempre posta conteúdos legais. Ele quem? O Rodolfo. Então, basicamente, eu utilizei esse ele para evitar essa repetição do nome. Então, o pronome ele vem justamente para evitar a repetição do nome. E no inglês não é diferente. Pensa essa mesma frase em inglês, eu utilizaria Rodolfo, porém, no segundo momento, eu teria que utilizar he, que é o pronome que eu tenho para isso. Então, para cada um deles, eu também tenho uma forma que nós chamamos de possessive adjectives, que seria o adjetivo possessivo. Aliás, por que a gente chama isso de adjetivo? Por quê? Porque na sua composição ele tende a vir antes como uma característica do substantivo. Ele vai vir antes do substantivo. Isso é uma característica do inglês. A gente tende a colocar primeiro a característica e depois as coisas. Então, por exemplo, se os olhos são azuis, eu digo no português olhos azuis e está tudo certo. Porém, no inglês eu diria blue eyes. Ou se o carro ele é caro, eu diria primeiro caro e depois carro. Nossa, foi estranho, né? Então, expensive car no inglês. Então, sempre característica primeiro e depois a coisa. Os adjetivos, os adjectives no inglês, eles se dão dessa forma. Eles vêm antes dos nouns, dos substantivos. E por isso eles também, esses possessivos que são adjectives, eles tendem a vir antes do objeto daquilo que eu me refiro, que é de posse de alguém. Bom, em alguns momentos isso é muito claro e outros fica confuso quando eu fico traduzindo para o português. Ok, então por exemplo, quando eu digo his name is John, então quer dizer, o nome dele é John, né? Mas eu coloco his antes, né, do name, então fica um tanto complicado essa comparação português com inglês em alguns momentos. Então eu sugiro você que está começando aí, ou você que já tem um certo tempo de estudo, evite comparações, porque por vezes são idiomas diferentes e eles não vão se equivaler, ok? Vamos lá para os exemplos. Então, esse é o meu personal pronoun, hat is black. Então o intuito aqui é que a gente coloque utilizando os possessive adjectives de acordo com esse personal pronoun que eu coloquei em parênteses aqui. Então vamos lá. Se eu tenho o personal pronoun I, qual seria esse possessive adjective que eu deveria colocar aqui? Então, sim, vamos lá. Então, nesse caso, eu coloco my. Se sou eu refiro a algo que é meu. Então, my hat is black. Basicamente, em termos de tradução, eu estou dizendo ali que o meu chapéu é preto, ok? She hair is curly. Então, eu estou dizendo que os cabelos dela, sim, ela, são cacheados. Como é que eu faria isso? Sendo que aqui eu tenho she. Esse é o meu personal pronoun. Sendo assim, eu venho com o her. Her hair is curly. Começa a entender aquilo que eu dizia lá no começo. Que eu tenho esse possessivo antes do noun, do substantivo aqui. Então, se é o cabelo dela, eu coloco dela antes do cabelo. Então, isso é uma estrutura, uma das peculiaridades do inglês, ok? You, esse é o meu personal pronoun. Eyes are blue. Eu quero dizer que os seus olhos são blue, são azuis. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer o your. Esse é o meu possessive adjective para you, ok? We, teacher is good. Então, nós temos o nós, mas imagina eu falar assim, nós, professor, é bom, não faria muito sentido. Nós temos que usar ali, né, indicar essa posse. Então, nós vamos ali com o our.
Our teacher is good. Okay? Muito bem. O nosso last one seria they. Então essa é a forma do inglês para dizer eles, né, ou elas, né, tudo aquilo que é plural em uma terceira pessoa a gente se refere dessa forma com o they e o complemento books are new. Então você repara que são frases simples, porém a ideia é essa mesma, por meio da simplicidade, da objetividade chegar ali à compreensão disso. Então nós vamos ter ali o their, ou mesmo their, ok? Their books are new. Então eu quero dizer que os livros deles são novos, ok? Basicamente é isso. Então, dessa forma eu consigo me apropriar. Espero que você consiga assimilar cada um para eles. No primeiro momento é decorando mesmo. E é claro, à medida que eu me aproprio, que eu escuto séries, tudo aquilo que a gente sempre fala, que eu sigo os conteúdos da Handmade também, eu consigo me familiarizando com isso. É impossível pensar que você vai decorar tudo isso no primeiro momento se você ainda não fez, ok? Mas é uma compreensão que vem gradualmente, ok? Muito bem. Lá no nosso Telegram, a gente colocou 2 quizzes, ok? Explorando esse conteúdo. O primeiro eu vou responder com vocês, o segundo, quero que você vá lá, faça parte. O link está aqui na descrição. Mas se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, não deixe de clicar nesse link da descrição para participar. E fica o desafio para que você responda lá também. Então vamos lá. Verdade, sorry. Sempre. Agora você sumiu. Então vamos lá. Eu tenho a primeira aqui. Where is blank, o espaço, book. Okay? Repara aqui que o meu personal pronoun seria I. Okay? Então, sendo assim, como é que eu preencheria isso? Vou deixar alguns instantes aí para você pensar, mas eu acho que tá bem simples, né? Primeiro, o que eu quero dizer com isso? Né? Eu tenho where, essa question word. Quem viu anterior, eu mencionei as question words, né? Aquelas palavras são fundamentais quando eu quero perguntar. E nesse caso aqui, quando eu quero perguntar sobre places, né? Sobre lugares, ok? Então, onde está o quê? Se o meu personal pronoun seria I, então eu tenho aqui o my, ok? Essa seria a opção adequada. Então, where is my book? Basicamente, onde é que está o meu livro? Ok? Repara que se eu utilizasse, mais uma vez, o meu personal pronoun, ficaria totalmente sem sentido essa frase, ok? She goes to school with blank book. Então, basicamente, essa é a nossa segunda opção. Você vai pensar um pouquinho, acredito que você possivelmente já tem essa resposta, porém fica aí o desafio para que você responda lá no nosso grupo, ok? Lá você vai ter as opções, lá você inclusive pode errar porque você vai saber qual a opção correta. Eu deixo esse convite, esse desafio também para que você nos siga nesse canal também, ok? É anônimo, né? Putz, você fala isso? Ponto muito importante, as respostas no nosso quiz elas são de forma anônima. Então se você errar também tá tudo bem, não que tenha algum problema errar, mas se você tem algum problema com isso, fica tranquilo, não vai aparecer que você fez isso, ok? Vai aparecer como anônimo, então mais uma vez fica esse desafio. Uma excelente semana, eu espero que isso tenha sido de valia para vocês. See you guys! Hey mates, aqui é o Lucas e hoje a gente vai seguir fazendo dessa forma? Não. Droga! Hey mates, aqui é o Lucas e a aula de hoje vai trazer um pouquinho ali daquilo que a gente tem visto no nosso Instagram e também no Facebook. Não, falei Facebook, nem tem Facebook.